Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo. Aqui é a Juliane e como vocês viram no título, chegou o momento de mostrar o que eu colori no primeiro trimestre de 2026. Bom, se você chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, saiba que neste canal eu faço esse tipo de vídeo em que eu estou mostrando, né, o que eu colori num certo período, não mês a mês, mas cheguei a uma conta, né, razoável, assim, para mim, considerando o volume que eu consigo colorir ali, né, num certo período, e também, considerando que eu consigo acumular uma quantidade, assim, bacana para vir e mostrar para vocês, tá. Então eu não me preocupo tanto, assim, com fazer grandes quantidades de colorido. Eu me preocupo, ultimamente, em manter o meu hobby, tá? E já, já é, assim, difícil às vezes, né? Quem acompanha aí o canal, quem tá no hobby há um tempo sabe que a gente nunca pinta o tanto que gostaria de pintar. A gente tem projetos, livros, lápis, enfim, muito mais do que realmente o tempo, né? Para conseguir fazer tudo que a gente queria. Mas seguimos firmes aí, mantendo o hobby, mantendo a vontade, né, de colorir, tá? E no caso aqui do canal, de compartilhar, né, a minha experiência aqui com vocês, tá bom? Então, só para explicar, vocês podem ver aqui todos os livros que eu colori nesses 3 meses. Sim, pode parecer pouco para uns, às vezes vai parecer muito para outros, vocês vão ver aí como são os coloridos, e a gente vai falar um pouquinho deles, tá? E é isso, vamos lá começar, eu vou organizar aqui mais ou menos numa ordem. Vocês podem ver que tem bastante Johanna Basford, e já vamos ver o porquê disso. Espera aí, deixa eu organizar, deixei aqui do ladinho uma pilha. Não está necessariamente na ordem que eu pintei, mas enfim, a gente vai falando sobre cada colorido, que é o que importa, e eu vou mostrar todos que eu fiz nesse período para vocês, tá bom? Vamos começar com um colorido no Magical Jungle, ou Selva Mágica. Esse colorido é muito especial. A gente fez juntos, tá? A maioria das coisas que eu vou mostrar para vocês, a gente fez aqui no canal, tá bom? Porque eu, bom, já comento sobre isso, mas eu percebi que eu foquei, assim, em concluir ou fazer, né, certos projetos com vocês, né? Então, o que estava pendente e começar coisas novas, aprofundar aí assuntos, né, na, na pintura ali, com lápis de cor principalmente, tá? Então, assim, esse aqui foi um colorido que eu fiz no vídeo de Pinta e Fala, que é um tipo de vídeo que eu faço que eu vou só pintando, assim, não estou necessariamente fazendo um tutorial, mas mostro todas as partes do processo. E aí a gente conversa ali, né, sobre algum assunto, enfim, algum tema ali que eu trago para vocês. Então esse é o Pinta e Fala, e esse aqui foi o tema do recomeço, né, no hobby. Achei apropriado é, pela vibe, digamos assim, que eu estava na época, pelo recomeço aí do ano, tá? Então, se você quiser ver, eu vou deixar o card passando aqui. Este foi o primeiro colorido do ano, tá? Foi em janeiro e eu gostei muito, fiquei bem feliz. Falar para vocês sobre o processo. Usei lápis de cor em todo o colorido. Uma coisa ou outra eu dei uma leve apagadinha ali com uma caneta nanquim branca. E poderia ser acrílica, enfim, poderia ser vários materiais, né? Mas é um material assim que cobre um pouquinho só a, a, a linha do desenho, tá? E no fundo eu usei giz pastel seco, tá bom? Gostei muito, muito, muito. Esse aqui, o legal, assim, de ver lá no vídeo, é que tem uma versão do livro antigo, tá? E por isso eu fiz esse aqui, porque simbolizou essa coisa realmente de ter uma uma oportunidade de recomeçar, né? Enfim, é bem legal, eu gosto desse vídeo, tenho um carinho especial por esse colorido aqui, justamente pelo tema do vídeo, tá? Então, vai ser bacana também, quem quiser ver, caso não tenha visto ainda. O próximo aqui na minha lista,
não necessariamente que eu fiz em janeiro ou fevereiro, tá, gente? Às vezes eu marco a data ali, às vezes não. Mas o que importa é que eu fiz aí dentro desse período, tá? Como eu disse para vocês. Então eu não vou focar tanto nisso. É, eu fiz um colorido, que é esse aqui, olha só. Eu gostei muito dele, né? Mas vou falar algumas coisas. O fundo, não era bem isso que eu esperava, mas ok, sabe quando você se conforma, assim? O que eu gostei aqui? Comecei fazendo é, a pele e a minha ideia era, mas são partes pequenas de pele, né? Você observa. Não era o foco do desenho, o foco era lidar com as cores. Nós estamos fazendo uma série que chama Guia das Cores. Sim, eu tenho que continuar, mas nós já temos lá 4 vídeos, se eu não me engano, que são aulas, né? Então tem exercício, tem bastante instrução. Se você não viu ainda, te convido a ver, vou deixar também o card da playlist aqui passando, beleza? E ali eu proponho vários exercícios. E aqui nesse colorido, calma, eu ainda não passei, não colori isso aqui com vocês, tá? Eu, no offline, muitas vezes, para pensar melhor, né, sobre as ideias que eu tenho, para testar coisas também, eu acabo fazendo coisas assim, pro meu hobby mesmo, né, para manutenção do meu hobby, mas também uso essas oportunidades de fazer coisas no offline para ver o que funciona, o que não funciona, tá? Então aqui o meu teste foi basicamente fazer um colorido em que eu usasse todas as cores simples do círculo cromático. Já adianto que isso tem a ver com o próximo exercício que eu vou propor lá no Guia das Cores, tá? A gente parou numa etapa justamente que a gente trabalhava com temperatura, então vocês observem que aqui eu usei todo o lado frio do círculo cromático e aqui todo o lado quente, tá bom? Eu ainda estou trabalhando nisso, né? As aulas elas são pensadas, planejadas, muitas vezes com as folhas de exercícios ali que eu disponibilizo para vocês, então, mas já adianto que vai ser algo em torno disso, em torno do uso de todas as cores do círculo aí, a gente partir para uma pintura mesmo, tá? É, e aí, enfim, surgiu esse colorido aqui como um teste mesmo. Eu faço teste de várias coisas. O fundo, eu gostei assim do jeito que ficou. Eu queria que ficasse tipo um fundo, o azul, né, bem profundo assim do mar. Mas eu acabei parando em algumas camadas aqui da aquarela porque começou a danificar muito o papel. Agora não aparece tanto, mas no dia que eu estava fazendo, nos dias, né? Porque eu espero secar, enfim, daí eu volto quando o papel já está plano de novo, né? Então, eu decidi parar. E aí, por cima, eu usei o giz pastel seco, branco, para tirar um pouco das manchas e dar um efeito mais iluminado aqui, porque eu não queria que ficasse tão escuro perto do rosto aqui e tal, tá? Então, assim, não ficou exatamente como eu queria, porque eu planejei outra coisa apenas com aquarela. Mas, diante da situação que tive que parar ali, né? Teve um limite o uso da aquarela, não do lápis aquarelado, da aquarela mesmo. Então eu peguei e parei, mudei de ideia. E às vezes a gente precisa se conformar com o resultado que obteve, né? Até para não estragar, digamos assim, o que já está feito, né? No colorido. No geral, eu gostei, achei que ficou bonito e queria muito a opinião de vocês sobre esse desenho aqui, sobre esse colorido aqui do Atlantis, tá? Quero saber mesmo, assim, o que vocês acharam, tá bom? Aqui anotei ó, as cores que eu usei, né? De pele e as cores do. Foram só essas cores, né? As cores simples do círculo ali, tá? Então é isso. Próximo. Esse aqui é um livro que eu queria pintar há um bom tempo, tá? Eu fiz uma pintura nele, gostei bastante, mas aí eu larguei, assim. Tem vários livros da Hannah que eu quero retomar e pintar mais, sabe? Perdi aqui o colorido que eu fiz, deixa eu só encontrar. Tá, achei. Esse colorido não é de agora, mas eu tô mostrando para vocês porque foi o único que eu fiz nesse livro, tá? É muito pegando ali a coisa do tema, né? O livro é verde, enfim, essa coisa da floresta. Fiz esse ser aqui, né? Tava trabalhando a monocromia ali na época. Eu gosto muito de fazer esses testes de monocromia, então eu fiquei bem feliz. Aí, beleza, ficou. é, Finalizei e nunca mais voltei, né? Isso aqui foi feito em março de 2024. Veja, às vezes a gente completa quase um ano sem,
sem pintar, né, eu acho que é isso, março ou maio. Aí eu resolvi fazer a página de entrada do livro, que eu gosto muito de fazer. Né, geralmente é uma das primeiras coisas que eu faço quando vem o livro, tá. Então, é essa a página, esse é o colorido, ali eu usei uma caneta gel, então quando eu mostro assim, às vezes parece que não tem nada escrito, né, por causa do brilho. Mas é caneta gel verde comum, da Cis, que eu tenho. Gostei muito aqui, ó, do jeito que ficou o desenho aqui do centro. Na verdade, nessa página só tem o título e esse desenho. Aí eu aquarelei, eu vou mostrar para vocês como que ficou do outro lado, ficou bastante, eu aguei bastante, né? E, mas aqui não tinha problema, porque não tem nenhum, né, desenho do outro lado, aí eu me solto mais. Mas era esse o risco que eu estava correndo com o outro lá que eu falei para vocês, né? Manchar completamente assim, e do outro lado tem desenho, então enfim, gente. Só para explicar, né? Coisas do processo ali da pintura. Então, o que, que não tinha aqui? Eu aquarelei bastante, fiz essa vinheta que eu gosto de usar em páginas que tem menos coisas, né? Que estão mais vazias, enfim. No geral, eu gosto de fazer vinheta, que são esses cantos aqui mais escuros um pouco, e iluminando em direção ao centro. Fiz uns pontinhos aqui acho que com marcadores comuns, assim, marcadores, acho que foi que deu uma manchadinha também, marcador à base de álcool. E aqui, ó, eu peguei umas folhinhas que tem aqui dentro do livro, né? Folhinhas do próprio estilo, não vou achar a página aqui agora, mas ela desenha aqui, ó, digamos, uma folha assim. E daí eu peguei e desenhei aqui nos cantinhos. A minha ideia, na verdade, era encher dessas folhas, mas eu vi que era bastante trabalho, não ia terminar nunca. Então eu fiz só aqui, no cantinho e ali, né? E é isso. E ficou assim, tá bom, tá ótimo. Eu gostei bastante, principalmente do desenho aqui, tá? O que vocês acharam? Gostei. Gente, eu gosto demais de fazer essas páginas aqui. Deixa eu até voltar um pouco, embora não sejam um colorido desse mês, olha só, desse período, ó. Eu gosto muito de fazer essas entradas, né? A página de título que chama. Se vocês tiverem interesse em fazer alguma comigo, que eu não fiz ainda, eu já tenho uma playlist aqui mostrando minha coleção. Ali vocês podem dar uma olhada nos livros que eu tenho. E se vocês quiserem que eu faça junto com vocês alguma página de entrada, peçam, porque vai que eu tenho o livro, né? Comentem, você podia fazer, sei lá, a página de entrada do 30 dias de criatividade? Aí já tem, já fizemos. Você podia fazer a página de entrada, sei lá, de um livro da Hannah, um livro da Johanna. Tem vários dela que eu não fiz ainda, tá bom? E se vocês quiserem, eu faço com vocês alguma, tá? Esse livro aqui, muito especial, ganhei da minha amiga Jessie, mostrei para vocês num vídeo, né, os presentes que eu ganhei. E como se não bastasse ganhar o presente, eu ainda ganhei mais uma parceria, né? Porque mais uma que a gente faz bastante, tá? Nossas parcerias são de milhões, beijo, Jé. E a gente fez nesse aqui também uma página que. Eu abri bem na hora, assim, porque estava bem aberto, né? Quando que eu, para pintar, eu abri bastante, assim. Então foi essa página aqui da. Esse livrinho é muito legal, porque ele tem o nome aqui, ó, das cenas, né? É o Cozy Japão, da Jade Summer. E ali foi minha irmã que fez, ó, que bonitinho. E eu fiz esse aqui com a Jé. Então a gente postou juntas, né, lá na outra rede. Mas se vocês quiserem, né, ver a outra versão. Mas, se eu não me engano, a Jé fez uma resenha desse livrinho aqui, tá? Que é bem fofo, vale muito a pena. Enfim, eu amei, amei o livro. E a gente escolheu essa imagem aqui juntas, né, pra fazer. Olha só. Gostei demais. Eu fiz o chãozinho aqui, arrisquei, né, fazer um chão de madeira aqui. Mantive os bichinhos num tom pastel, enfim. Eu gostei do jeito que ficou, bem bacana. Então foi o meu colorido de estreia, né? Tem outro aqui, a minha irmã fez, mas o meu colorido de estreia foi esse aqui. E aí, depois que eu tinha feito esse aqui ainda, eu me empolguei e a prova do que eu disse para vocês anteriormente. Eu adoro fazer a página de entrada ali, do título. Então eu fiz esse aqui no caso não, né? Que é a página de nome de pertencear, às vezes eu não faço, tá? Mas eu fiz a página de título, olha só, gente, que fofinho que ficou. Modéstia à parte, né? Eu achei bem bonitinho, porque eu me empolguei no rosa, tá?
o livro é rosa, assim, né? De um modo geral, ó, o tema dele é rosa. Essa estante que publicou, verdade, tinha me esquecido por um breve momento. Mas o tema aqui, ó, a lombada é rosa, né? Tudo é rosinha aqui. E aqui que eu digo que eu me empolguei é porque a cor dos marcadores da aquarela que eu usei, as cores são bem saturadas, né? Então era para ficar um pouco mais suave, mas ficou assim, eu confesso que eu gostei, tá bom? O que vocês acharam dessa coisa toda monocromática aqui, né? Então eu usei aquarela, marcou um pouco aqui a página também, marcadores, tá? Para fazer principalmente ela aqui. E aqui, ó, nos cantinhos, esses pontinhos ali que eu fiz. E foi isso, basicamente. E o lápis de cor em uma coisa ou outra aqui, mas basicamente eu usei principalmente aquarela e marcadores, tá bom? E é isso. Gostei muito de fazer esses coloridinhos aqui nesse livro. Os próximos envolvem coisas que nós concluímos juntos aqui no canal, tá? Depois de décadas, décadas é um exagero, vai. Mas assim, né, gente? Às vezes eu começo uma série com vocês e aí a gente vai fazendo aos poucos, aos poucos. Aí eu vou entrando em outros projetos, né? Porque eu gosto de fazer, eu vou fazer uma coisa nova, uma coisa nova. E aí algumas coisas, algumas páginas ficam perdidas, né? Lá para trás, assim, aí eu tenho que voltar e relembrar o que eu estava fazendo para daí concluir. Então, o que eu percebi? Esse primeiro trimestre, eu foquei em concluir coisas já iniciadas, né? E ainda não terminadas. E eu consegui fazer, assim, uma boa parte, sabe? Não são tantas coisas pendentes assim, mas eram algumas. E eu fico feliz de ter conseguido pintar ali, concluir, principalmente quando é um projeto que eu começo com vocês, gente, eu tenho ainda mais satisfação, digamos assim. Eu gosto de pintar, óbvio, né? Colorir em livros é o meu hobby, mas aqui no canal, quando a gente começa algo, é muito importante, né? Ver a página assim finalizada e saber que vocês também estão fazendo ali comigo, fizeram a versão de vocês. Às vezes fica é, com a mesma paleta, né, que eu pintei, fica igual. Às vezes vocês fazem a própria versão, fica ainda mais bonito, né? Então, assim, só para explicar, tá? A situação ali das décadas. Mas é a página dos vegetais aqui no Twilight Garden, tá? Eu amo esse livro e eu fiquei muito feliz com o resultado dessa página. O fundo ficou simples, a gente apenas sombreou ali com giz pastel seco e lápis também, deixando esse tom meio assim sujo, né? De propósito, tá? E uma coisa meio, né? Colheita. E eu gostei muito das cores, gostei dos efeitos, gostei de fazer cada vídeo desse aqui. Se você quiser conferir, eu vou deixar passando aqui, ou então no final do vídeo, ou então na descrição, tá? Porque às vezes não cabem todos os cards de vídeo ou playlist, beleza? Então foi isso, olha. Tem passo a passo, tá? A gente fez tutorial, fez junto, cada coisinha aqui, cada item, tá? E eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado também dessa página. A próxima nós também concluímos aqui uma coisa da série Como Pintar, né? Só para explicar, que se você estiver vendo um vídeo do canal pela primeira vez, a série Como Pintar é uma série que eu mostro para vocês como pintar, literalmente, alguns elementos que aparecem nos nossos livros de colorir. Então, o foco não é fazer um tutorial de modo que você siga, né, e pinte aquela página exatamente como eu pintei. Embora, obviamente, vocês possam fazer isso. O foco é trabalhar elementos, tá? Então, o que eu quero dizer com elementos? Vegetais. Eu mostrei para vocês como pintar alguns vegetais. Você pode usar aquilo que eu ensinei para vocês em outras páginas que apareceram, uma beterraba, uma cenoura, folhas verdes, tá? Então, a mesma coisa vale para outros elementos. Então, a gente tem aqui flores, roupinhas, objetos metálicos, que foi desse livro aqui que a gente concluiu, e assim por diante. Docinhos também, eu gostei muito de fazer a página de docinhos. Entenderam? Então são elementos, né, que isoladamente ali a gente estava fazendo. Claro que é bacana concluir o projeto com vocês, mas a intenção é realmente mostrar como pintar essas coisinhas que vão aparecendo aí nas páginas, né, dos nossos livros. Então eu gostei muito dessa aqui. Essa foi do Objetos Metálicos. Como vocês podem ver, nem tudo aqui é metálico, mas
tudo que foi possível pintar assim, a gente pintou. E eu mostrei para vocês no detalhe. Um bônus é que eu acabo fazendo um fundo, né? Embora não seja o foco desses vídeos, eu às vezes acho que combina fazer um fundo e eu percebi que eu tenho usado muito esses fundos assim terrosos, sabe por quê, gente? Porque eles são mais neutros, digamos assim. Então eles vão combinar. Se você fez uma página de flores, uma página que tem folhagens, né, coisas da natureza, vegetais, enfim, vai combinar. Se você fez algo como, por exemplo, a gente fez aqui de objetos, até coisas com pessoas, né, vai combinar também, porque são tons neutros, né? Esses tons marrons, assim, que eu falei que são terrosos, que podem ir do marrom mais claro até um mais escuro, né? Uma coisa mais amarelada, avermelhada, mais acinzentada, tanto faz. Então é sempre uma boa, fica a dica aí para vocês, quando vocês não souberem qual fundo fazer, é só aplicar aí, né, as cores mais neutras que vocês puderem, tá? E esfumando assim com giz pastel seco, tá bom? Inclusive tem vídeo de várias formas de aplicar giz pastel seco aqui no canal, tá? Então, se quiser ver, vai lá. Que tem vídeos dedicados, né? Mas essa foi a página, eu gostei bastante. E aqui esses risquinhos foi uma tentativa de fazer como se fosse uma coisa antiga, né? Amassada ali, rachando, sabe? Só que eu fiz brilhante, porque a página era de objetos metálicos, tá bom? Gostei demais também de concluir isso aqui com vocês, tá? Outro projeto que finalizamos juntos, eu fiquei muito feliz, gente. Todos eu vou falar que fiquei feliz, mas assim, esse aqui, há muito tempo eu queria pintar com vocês coisas com lápis aquarelável e assim, quando eu vi que eu estava conseguindo fazer, sério, foi muito legal. Olha só, o que a gente fez aqui? Tem uma playlist, tá? E nessa playlist tem 4 vídeos. Em cada um dos vídeos eu pintei assim, ó, uma linha aqui, ó, dos selos, beleza? Então eu pintei essa linha usando Staedtler, essa linha usando Ecolápis escolar, aquarelável, tá? Todos aquareláveis. Essa linha usando os Albrecht Dürer, acho que é assim que fala, se não for, enfim, são os aquareláveis da linha profissional da Faber-Castell. E aqui os Derwent Ink Pens, que também são profissionais, eles têm um diferencial ali, eu explico no vídeo, tá? Mas resumindo assim, além de aquarelar, ele depois de seco fica permanente, né? Então ele não se move mais ali do papel, ao contrário dos outros, né? Que você pode ainda dissolver um pouco, mesmo depois de seco, tá? Então assim, falo sobre cada um desses lápis, a gente faz passo a passo da pintura, eu não cortei nada, não acelerei nada, foi bem bacana. Gostei de colorir cada um desses selos com vocês. E o mais legal, pelo menos eu achei, né, uma das coisas mais legais, é que cada um desses foi feito com uma caixa de 12 cores, tá? Então fica aí a dica para quem quiser ver não só como pintar com o lápis aquarelável, mas ver ali como se comporta, né, uma caixinha ali, um tipo de lápis, as cores que vem, o que dá para fazer, enfim, tá? Pode ajudar nisso também. É isso, ficou assim nossa página. Ficou muito legal, né, gente? Eu gostei, tá? Ficou simples. Esse tipo de página eu acho que não, não necessita, assim, de um fundo, tá? Algumas coisas eu deixo propositalmente sem um fundo. E acho que ficam bem, assim, ficam bonitas, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Acho que eu coloquei porque eu usei uns brilhinhos e daí, enfim, eu deixo às vezes folhas. Não podia ficar de fora, né, gente? O Small Victories segue sendo um dos livros que eu mais tenho colorido aqui, tanto no canal quanto offline. Tem sido um dos meus favoritos, né? Nos últimos tempos. E a gente fez aqui também uma página toda juntos. Dessa vez não foi na série Como Pintar, nem uma dessas outras séries em que eu estou pintando ali em tempo real, mais devagar. Mas não deixa de ser também um tutorial, nesse formato mais rápido, que eu disponibilizo nos shorts, tá bom? Então, várias vezes eu estou pintando alguma coisa ali, mostrando para vocês, e foi o caso dessa página aqui. Tem um short para cada frutinha. Tem uma playlist que chama Small Victories Frutinhas, tá? Que tem todos os vídeos ali reunidos, tá bom? Então, se a gente contar mais ou menos 1 minuto cada vídeo, né? Aqui tem 3,
tem 15 vídeos, 15 minutinhos, você vê todos e consegue fazer a página igualzinho eu fiz, tá? Caso você goste, né? Enfim, queira se inspirar, tá bom? Eu gostei muito de fazer cada frutinha, achei que ficou bem fofo, foi uma chance ali de pintar as coisas mais, um pouco como elas são na natureza, né? Mesmo, assim, eu tentei imitar as cores que essas frutas já têm, sabe? Como como são na realidade. É isso que eu quis dizer. Não tão realista assim, claro. É, exigiria outras técnicas para deixar mais realista, mas eu gostei principalmente aqui do que da melancia, ah, dessa parte aqui do mamão, gostei demais. Essa aqui, ó, também com a pera e acho que é uma romã aqui, tá? É, e é isso, assim. A cerejinha também gostei. Ah, eu gostei de tudo um pouco, mas tem uns que eu preferi. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí também. Essa foi a página que a gente fez juntos, dessa vez, nesse livrinho fofo. Por último, mas não menos importante, nós acabamos de concluir aí essa página, que, gente, eu amei demais, demais colorir cada um desses arranjos aqui, né, de flores e frutas. Gostei de fazer cada uma das partes, né, dos vídeos dessa playlist, o que virou, né, depois uma playlist. Por quê? Tudo começou com uma vontade minha de falar para vocês sobre coisas assim, sobre detalhes, né, do colorido. Então, por que que fica apagadinho, ah, como sombrear, né, como escolher as cores, como pintar, como e por que pintar, né, em camadas com lápis de cor. E aí, um plus foi fazer um fundo ali, criar um fundo, né, junto com vocês. Então, tem cada um desses assuntos que eu acabei de citar, tem um vídeo dedicado, tá? Então, a playlist toda, no, no total, tem 5 vídeos, né? Aqui eu falo sobre, a gente dá mais contraste, aqui sobre a, a, os lugares, né? E como sombrear o colorido. Aqui sobre a aplicação em camadas, aqui a escolha de cores. E aí a gente finaliza ali fazendo um fundo, mas assim, mesmo sem fazer um fundo nessa página, eu já tinha achado que ficou bonito, tá? Só quis, sei lá, fazer uma coisa, unir aqui, né? Os arranjos, e, enfim, gostei ali. Falei um pouco sobre a ideia disso no último vídeo, que a gente também falou sobre acabamentos, tá bom? Então foi bem legal fazer essa série, eu particularmente gostei muito. Eu fiquei feliz, assim, com os comentários de vocês em cada vídeo. Eu fico é, especialmente assim feliz quando eu vejo que eu tinha uma intenção de ajudar com algo e aquilo se concretizou, né? Que vocês me retornam dizendo, entendi algo, aprendi algo. Então é realmente muito satisfatório, sabe, gente? E esse é o coloridinho, assim. Olha só. Coloridinho não, né? Tô no diminutivo porque cada um é um coloridinho, mas o todo forma um colorido bem lindo, tá? Modéstia à parte. Então é isso. Deixa eu colocar os livros aqui sobre a mesa de novo. Só alguns, só para a gente finalizar o vídeo aqui. Agora que eu já mostrei todos para vocês, eu quero fazer uma breve análise, né, do que eu tenho feito até agora, bem rapidinho, tá? Primeiro, o que, que eu percebi? Que as minhas escolhas foram muito guiadas, principalmente pelo que eu queria fazer no canal. Então, eu deixei um pouco de lado as minhas vontades pessoais, o que eu queria fazer no offline, embora, obviamente, eu tenha conseguido fazer algumas coisas, tá? Mas foi um momento de dar prioridade para coisas que eu queria muito terminar aqui com vocês no canal. E por que isso? Porque eu tenho outras ideias, outros projetos de coisas que a gente pode começar, como vocês viram. Inclusive, eu comecei algo e terminei nesse mesmo período, né, com vocês, a prova de que eu queria me dedicar mais a isso no canal, né? E eu vi que deu certo, assim, tá funcionando. Eu ainda tenho coisas pendentes, mostrei para vocês aí no vídeo recente, eu acho que foi de retrospectiva. É mais ou menos recente, né? Se foi retrospectiva, deve ter sido no final do ano passado. Mas eu sempre faço aquele balanço ali, né, de tempos em tempos. E
Eu nem entrei muito nessa questão do IP aqui agora, porque eu tenho principalmente o IPs de, de coisas que a gente está gravando, né? E aí vocês já sabem quais são. Mas eu percebi que esse trimestre não foi muito um trimestre de arriscar tanto assim. Foi mais uma coisa de retomar, né, as pendências e finalizar elas. E eu fico contente de ter conseguido fazer isso, pelo menos em parte, em boa parte. Gente, então é isso. Tive que dar uma pausa aqui, ligar o ventilador, porque tá muito abafado. Eu acho que vai cair uma louca tempestade aqui. E vou finalizar o vídeo antes disso, tá? Quero agradecer vocês pela companhia, pelos comentários aí que vocês têm feito nos últimos vídeos, me dando apoio, me dando um retorno também sobre o que vocês gostaram de ver ou o que querem ver, né? E, enfim, reforço o pedido para que vocês é, coloquem aqui nos comentários, tá? Caso queiram alguma coisa, como eu sugeri, né, no meio do vídeo aí, e coisas que eu perguntei para vocês, etc. Tá bom? Que eu sempre leio e considero, né, as suas sugestões com muito carinho, tá? Com muita atenção, tá bom? Então é isso. Obrigada mais uma vez pela companhia. É, que eu tenho para dizer no final? Eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Ah, se inscreva! Aquele momento. Se inscreva, por favor, caso não seja inscrito ainda. Se você já é inscrito, por favor, confira se aquele sininho está sempre ativado, porque aí quando eu posto vídeos novos, vai a notificação para você, tá bom? Se você gostou do vídeo, gostou dos coloridos, enfim, gostou de tudo, deixa aquele like para mim, tá? Por favor, e a estrelinha do hype também, tá bom? É isso, gente. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo, seja ele qual for. Até lá! Tchau!